Amenorreia, como tratar de forma natural com Ayurveda e fitoterapia. Esse é o tema do nosso episódio de número 65 do AyuCast. Olá, seja muito bem-vinda. E para quem não sabe, a amenorreia é a ausência da menstruação no período em que a mulher deveria estar menstruando e sem fazer uso de nenhum método contraceptivo que bloqueie a menstruação. Então, a mulher deveria estar menstruando naturalmente, porém, ela não menstrua por algum problema fisiológico, que é o que a gente vai estudar um pouquinho aqui hoje, e ela não consegue, então, produzir o endométrio e eliminar esse endométrio da forma correta, né, na menstruação mensalmente. Então, pode ser uma amenorreia completa, uma mulher que já está há muito tempo, há anos, meses, anos, sem menstruar. Pode ser uma amenorreia em que a mulher ela fica 60 dias sem menstruar, então não é que ela não menstrua por um ano, mas ela fica, né, muito tempo sem menstruar, não menstrua mensalmente. Ou quando ela menstrua, ela tem aquela menstruação extremamente escassa, que nem pode ser considerada uma menstruação, é um pinguinho ou outro a cada 2 meses. Então, tudo isso, né, então essa ausência da menstruação correta, ela é considerada a amenorreia, tá? Então, é esse bloqueio menstrual, essa ausência de menstruação. E aí, a primeira coisa que eu quero te explicar, então, é qual que é a visão do Ayurveda em relação à amenorreia. É uma visão um pouquinho diferente, obviamente, da medicina moderna, mas sempre, mesmo olhando para o olhar da medicina moderna, a gente consegue tratar com o Ayurveda, a gente consegue fazer as correlações com o que o Ayurveda traz pra gente há 5.000 anos, porque sim, a amenorreia ela já existia há 5.000 anos, já tinham mulheres que não menstruavam, que não conseguiam ter essa menstruação saudável. A gente teve já o episódio, se eu não me engano foi o episódio passado, não, o passado foi sobre a Bianga, mas foi o episódio retrasado ao anterior, em que eu falo sobre fertilidade. E lá eu trago alguns conceitos bem importantes sobre a nutrição do tecido reprodutivo. Então, se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você assista para você entender ainda melhor essa aula sobre a amenorreia, porque tem alguns pontos que eu não vou explicar tão profundamente, porque eu já expliquei nessa aula de fertilidade. Mas a gente vai sim falar sobre essa visão do Ayurveda, então, muito ampla e que sempre envolve, né, nesses processos de adoecimento, de distúrbios, de desequilíbrios, os doshas, né, que são parte aí importantíssima da nossa fisiologia. A primeira coisa que a gente tem que entender é que para o Ayurveda, a amenorreia não é doença. A amenorreia é um sintoma. É um sintoma de um desequilíbrio, de uma desordem, e que pode ser tanto um sintoma de uma desordem psicológica, olha que importante isso, há 5.000 anos já se falava sobre a questão psicossomática, sobre a questão de como nós trazemos, né, por conta das nossas emoções, das nossas questões mentais, a gente acaba desenvolvendo doenças no corpo físico, e aí, né, nesse caso, no órgão reprodutivo feminino, e quanto a gente fala hoje na ginecologia natural, por exemplo, que questões psicológicas interferem demais no nosso sistema reprodutivo. Nós mulheres somatizamos demais nessa região, né? Então a gente vê mulheres hoje em dia com uma vida muito estressada, com muitos problemas, com muita, né, intensidade, acabam desenvolvendo algum tipo de desordem ali no sistema reprodutivo. Então endometriose, adenomiose, SOP, miomas, enfim, tantos outros problemas aí, vaginose, né? Tantos outros problemas aí na questão do órgão reprodutivo. Então, o Ayurveda fala que ele pode ser um sintoma de desordens psicológicas, e ele também fala que ele pode ser um sintoma, que a gente chama de sintoma prodromal, sintoma premonitório, o sintoma de uma doença que está se formando no corpo. Então, é um sinal que o corpo dá, né? Então, ele para de produzir a menstruação como um sinal de que algo não está bom e que o nosso corpo está fazendo um caminho de formação de doença. Então, olha a importância da gente olhar para a amenorreia. Tem mulheres que têm amenorreia e não se preocupam porque falam, que é muito chato menstruar, então ótimo que eu não menstruo. Mas isso é péssimo, porque esse é um sintoma de que algo está muito errado. Então, ou você tem alguma questão psicológica muito importante para ser avaliada, ou está se formando uma doença. E, na verdade, mesmo sendo psicológico, isso está acontecendo, tá? Todo sintoma é uma formação de uma doença. Então, se você tá com um sintoma, o seu corpo ele tá te avisando que se você não olhar para ele, enquanto ele ainda é um sintoma, ele vai evoluir para uma doença. E aí é mais complicado de tratar. Quando a gente já desenvolve a doença, essa doença ela já tem nome, ela já tem complicações, né? Fica mais difícil de tratar. Então, quando é sintoma, é mais fácil. Então, a gente enxerga a amenorreia como um sintoma dentro da Ayurveda
e que precisa ser olhado com muito cuidado e muita cautela, sim, e resolvido o mais rápido possível para que nenhuma outra doença se forme. E claro que, como tudo no Ayurveda, o principal que a gente tem que olhar quando a gente tem, então, um sintoma, uma doença, qualquer desequilíbrio é de onde vem esse desequilíbrio? Qual dosha, principalmente, né? Então, qual dosha? Se é Vata, se é Pitta, se é Kapha, se são os três, que está causando um problema? Tem ama envolvido? Não tem ama envolvido? Então, isso é o principal, é a gente avaliar a raiz, da onde que está vindo isso? O que está acontecendo no organismo que está gerando esse bloqueio, tá? Esse bloqueio menstrual. E aí, a causa principal percebida, trazida pelo Ayurveda, não estou dizendo que essa é a única, mas a causa principal, a mais percebida, mais comum e mais tratada, é a gente ter um desequilíbrio no organismo de Vata e de Kapha, que gera um bloqueio na parte, né, dos canais dos órgãos reprodutivos, né? Nos nossos órgãos reprodutivos nós temos canais de nutrição, canais que enviam ali, né, hormônios que a gente precisa, nutrientes que a gente precisa para formar endométrio, para, né, fazer essa proteção para o bebê, para depois poder estimular uma menstruação. A gente percebe que, né, na maioria dos casos existe então um aumento, um agravamento de Vata ou de Kapha, ou de ambos, mas, né, pode ser de Vata, pode ser de Kapha, nessa região reprodutiva, nessa região do nosso sistema reprodutivo, que causa um bloqueio dessa formação adequada do endométrio e um bloqueio dessa eliminação, principalmente dessa menstruação. Então pode acontecer desse endométrio não estar sendo formado e pode ser que ele até esteja sendo formado, provavelmente já com algum tipo de dificuldade, mas que não está havendo a excreção dele em forma de menstruação, que também, imagina, depois pode vir a causar uma série de doenças por conta dessa não eliminação correta. Eu já falei aqui sobre menstruação algumas vezes, e eu já trouxe também esse conceito que o Ayurveda traz de que a menstruação ela é um detox natural do corpo, é mais uma forma que só as mulheres têm de fazer uma limpeza no organismo. Então, quando isso não acontece, a gente vai estar propensa a desenvolver doenças, tá? Então, ele fala que o principal é, então, esse agravamento, esse distúrbio de Vata e de Kapha que gera bloqueio. Aí, claro, de novo, podem ser outras causas? Podem. Uma das causas que a gente vê hoje em dia é a questão do excesso de estrogênio que a mulher pode estar produzindo. E aí, acaba não expelindo a menstruação, não produzindo endométrio, não fazendo nesse trabalho natural do corpo de produzir endométrio e eliminar. Mas também, nesse caso, a Ayurveda também pode trazer explicações sobre isso, também consegue fazer ali correlações com o que a gente tinha no passado, correlações, né, por meio de sintomas, né, e tudo mais, pra gente conseguir identificar, e também vai fazer estratégias de tratamento. Mas, como eu falei, o principal, que é o que eu quero trazer aqui hoje, é essa questão de Vata e Kapha. E por que não Pitta? Porque Pitta, ele é fluidez. Então, quando a gente tem excesso de Pitta, é mais comum, tá? Não tô dizendo que é sempre, pode acontecer algum distúrbio que o próprio Pitta possa estar envolvido nesse processo, mas ele não vai ser a causa, tá? Ele pode estar envolvido por ele estar bloqueado no local, mas ele não vai ser a causa da amenorreia. Por quê? Então, porque ele é essa fluidez. Para quem tem excesso de Pitta na região, né, reprodutiva, o que vai acontecer é o contrário. É aquela menstruação excessiva, aquela menstruação que vem às vezes mais de uma vez no mês, ou que quando vem em excesso, dura muito tempo. Então, esse, né, é quando a gente tem o Pitta em excesso. Então, por isso que quando a gente está falando de amenorreia, a gente está falando de Vata e Kapha envolvida nesse processo menstrual. Então, sabendo disso, entendendo que nesse sintoma está envolvido Vata ou Kapha ou ambos, a gente já consegue pensar em estratégias de tratamento para resolver esse problema, para conseguir driblar isso, eliminar esse sintoma e fazer essa menstruação voltar a acontecer da forma que ela tem que acontecer. E é isso que eu quero trazer aqui para você hoje, tá? Então, já te falei mais ou menos como que é a patologia, claro que eu não vou entrar em mega detalhes, porque, né, isso aqui é um podcast para ensinar você o básico, para que você tenha conhecimento e consiga começar a procurar ajuda, procurar como resolver, entender se para você faz sentido ou não, tá? Não é para ser uma aula de formação. Então, claro que alguns termos técnicos, termos em sânscrito, eu não vou trazer aqui, porque acho que não é esse o objetivo, tá? Acho que nem é isso que você quer, não sei, mas enfim, não trouxe nenhum termo em sânscrito nem nada, porque acho que não cabe, tirando os doshas, né? Fato é, então, que sabendo disso a gente consegue começar a pensar em tratamentos. E aí o primeiro deles, aí eu acho que é importante você pegar papel e caneta se você ainda não pegou,
apesar de que eu acho muito legal você já também anotar a fisiopatologia, né, de acordo com a Ayurveda, mas pelo menos a parte de como tratar, eu acho legal você pegar um papel e caneta aí pra você anotar e entender, né, como que o Ayurveda trabalha e ver se isso faz sentido pra você poder procurar, né, um terapeuta de confiança pra fazer o teu tratamento. Primeira coisa, então, se a gente tá falando de bloqueios, tá, bloqueios de canais, antes de mais nada a gente precisa avaliar se existe ama. Porque uma das coisas que bloqueiam canais e também os canais do tecido reprodutivo, e eu também falei isso na aula de fertilidade, são os alimentos mal digeridos, né? O que a gente chama na Ayurveda de ama, que são o que a gente chama hoje de toxinas, biotoxinas. Então, tudo aquilo que a gente não digere bem, que não é bem quebrado pelas enzimas, pelos ácidos, pela bile, enfim, por todo o nosso processo digestivo e metabólico, né? Não é quebrado adequadamente. Esses alimentos não bem digeridos acabam ficando no nosso organismo, fermentando, putrefazendo, causando uma série de desequilíbrios no nosso corpo, e também eles podem acabar passando pelo nosso intestino, principalmente pessoas que têm aí o intestino permeável, né, que a grande maioria da população hoje em dia tem. A gente tem essa deficiência por conta alimentar, de estilo de vida. Então aí isso acaba passando pelos nossos intestinos, caindo na corrente sanguínea e indo para esses canais. Esses canais sutis de nutrição do nosso corpo, onde deveria passar só aquilo que já é muito bem digerido, muito biodisponível, né, para ir para os nossos tecidos formar os nossos tecidos, acaba indo esses restos alimentares mal digeridos. E aí, como eles são incompatíveis em tamanho, eles são mal quebrados, então eles não estão tão biodisponíveis, eles podem entrar nesse canal e gerar bloqueio. E aí pode acontecer, né, eu já expliquei sobre como funciona a nutrição, que passa de um tecido para outro, e pode acontecer esse ama, essa toxina, ela ter ido para esse tecido reprodutivo e ter causado esse bloqueio nesse tecido reprodutivo. E aí não chega nutrição para ele, não chegando nutrição, ele não consegue produzir o endométrio adequadamente, e, portanto, ele não tem como eliminar algo que ele não produziu. Esse sangue menstrual que deveria passar por ali para fazer essa limpeza, não vai passar, não vai eliminar. Então, pode ser causado também por ama. E aí, ama, ela é muito similar à cafa. Então, onde tem ama, né, se a gente não cuida, pode acontecer ali de começar a acumular cafa. Então, acumular esse material mais denso, mais pegajoso, porque cafa, ele tem essa qualidade de ser mais pesado, denso, pegajoso, porque ele é estrutura, tá? Ele é nutrição. Então, vai acontecer desse cafa, né, poder se associar a ama ou não, ou ser só cafa. Mas a gente tem, então, essa densidade, essa coisa mais pesada, bloqueando esses canais. Então, nesse caso, sendo cafa e ama, ou só ama, ou cafa, enfim, mas tendo esse bloqueio causado por uma dessas coisas, a gente precisa pensar primeiro em fazer uma dieta leve. É a dieta que a gente chama de Langana, que seria como se fosse um detox, né? Uma limpeza do nosso organismo por meio de uma alimentação muito limpa, muito leve, em pouca quantidade, né? Só para dar o mínimo para o corpo, para que ele consiga digerir aquilo que está parado. E claro, com uma estratégia ali de especiarias, de chás, de receitas específicas, né, terapias específicas para ajudar o corpo a aumentar a potência digestiva, aumentar a Agni, né, fogo digestivo, para conseguir cozinhar realmente aquele alimento que está parado, aquele ama, aquilo que precisa ser cozido e digerido e eliminado, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Fez essa limpeza, no processo de limpeza, né, se for necessário esse processo, no processo de limpeza, você provavelmente não vai voltar a menstruar. Por quê? Porque você ainda tá só limpando e não tem nutrição ainda ali, não tem como formar esse endométrio, né, e esse sangue para eliminar em forma de menstruação. Então, faz essa parte primeiro para depois começar o processo que realmente vai fazer com que esse tecido comece a ser bem formado novamente, que é o processo de renutrição, que a gente chama no Ayurveda de Brinhana. Então, é a fase de nutrição do corpo. Brinhana é compatível com nutrição, né, a tradução. Então, é essa nutrição que a gente vai voltar a dar para o nosso corpo. Se a gente estiver falando de um bloqueio causado só por vata, então é um vata muito excessivo, excesso de ar e espaço no organismo, principalmente ar, né, que resseca. Lembra que vata dosha, uma das principais qualidades dele é secura. Então, o que ele faz? Ele, em excesso, ele começa a secar, e ele vai secar esses canais, ele vai gerar como se fosse uma espécie de constrição nesse canal,
e ele vai secar, e aí esse canal vai ser bloqueado por conta disso, porque não tem uma lubrificação adequada para que as coisas passem por ele, para que o alimento passe por ele, a nutrição passe por ele. Então acaba gerando esse bloqueio por conta desse vata em excesso. Nesse caso, a gente entra diretamente com as terapias de nutrição, com essas terapias de Brihana que a gente fala, né, de nutrição. Por quê? Justamente porque nesse momento, né, fazendo a boa nutrição, trazendo uma boa oleação, trazendo, né, os alimentos da qualidade oposta à vata dosha, a gente começa a reduzir esse vata, né? A fazer com que ele apazigue. A gente chama isso de um apaziguamento de vata dosha, e aí a gente começa a conseguir fazer com que esses canais sejam desbloqueados a partir dessas terapias específicas de nutrição e de calor também, porque vata, nesse caso, quando a gente está fazendo esse processo de renutrição, tanto se a gente tem kapha envolvido, quanto se a gente tem vata envolvido, a gente vai trazer muito calor, a alimentação, tudo que a gente trouxer vai ser quente, de potência quente, porque tanto kapha quanto vata, eles têm a mesma qualidade de frieza. Então, a alimentação vai ser sempre muito quentinha, as especiarias vão ser sempre de potência quente, vai ser tudo sempre bem quentinho para começar a apaziguar esses doshas também. E aí, na fase de renutrição, na fase de, né, pra gente fazer esse tecido começar a ser bem produzido, a gente vai trazer alimentos principalmente de sabor doce, que são os alimentos como carnes. E aí, nessa questão da amenorreia, a gente fala muito sobre peixe, sopa de peixes. Por quê? Porque o peixe ele é bem oleoso, né? E a gente precisa desse óleo natural do alimento. Então, peixes são muito bem-vindos, né? Peixes de boa qualidade, tem que cuidar com a questão do mercúrio, da contaminação de mercúrio hoje em dia, né? Cuidar da onde que vem esse peixe que você come, enfim, né? Não gosto muito de exagerar em questões de peixe por causa disso, mas sim, é uma terapia do Ayurveda, tá? Então, carnes também, a carne vermelha, feita ali no processo correto. A gente não tá falando de carne grelhada, de carne assada, a menos que seja assada fechadinha ali no papel manteiga pra manter a umidade, tá? Aí tudo bem, mas assada sem ter essa cobertura não, porque resseca o alimento. A gente quer líquido, nutrição, a gente quer óleo, né? Então, a gente não pode deixar o alimento ressecar. Então, a carne, principalmente sopas de carne, a gente tá falando, tá? Então, vai entrar, sim, carne, né, produtos de origem animal nesse sentido, mas mais nesse sentido de sopas, de ensopados, né, que vão trazer ali essa nutrição verdadeira, que a gente vai conseguir extrair ali toda a gordura, toda a umidade do alimento. E a gente tá falando também de ghee, de leite, de óleo de gergelim, tá? E de alimentos doces como, né, quase todos os tipos de legumes, né? A gente tem algumas exceções, como berinjela, que tem mais amargor, como um maxixe, um jiló, que são amargos, um pepino, que é mais adstringente, as saladas, que são mais adstringentes, mas do resto, a gente tá falando, né, de abóbora, batatas, abobrinha, chuchu, beterraba, tudo isso vai entrar nessa alimentação. E aí, depois, então, fez essa nutrição, na verdade, em concomitância, né, fazendo essa nutrição, mas sempre lembrando que a alimentação, ela vai sempre ser de acordo com o Agni, né, com o nosso poder digestivo, respeitando fome e saciedade. Não é uma nutrição exacerbada, é uma nutrição de qualidade, com os alimentos corretos, mas não em exagero. Aí, nessa fase de nutrição, a gente também vai, né, pode entrar, se for o caso, com geleias nutritivas, que o Ayurveda tem, né, as receitas, que a gente tem o Chyavanprash, muito conhecido, a gente tem as avalerras, que são essas geleias que a gente faz ali com uvas passas, com tâmaras, com uma porrada, perdão da palavra, mas com bastante especiarias e ervas, né, plantas específicas. Vai entrar ali tribulus terrestres, pode entrar a maca peruana, né? Hoje em dia a gente tem esse conhecimento da maca peruana, mas o tribulus terrestres ele é muito antigo, então ele entra também, entra ali, sei lá, catuaba, como que chama uma outra? Catuaba, marapuama? Ai, não lembro, tem um nome esquisito, agora me fugiu. Mas tem várias ali ervinhas que a gente usa que são próprias para o sistema reprodutivo, tá? Claro que assim, catuaba, essas que eu citei, elas não são só para o sistema reprodutivo, mas elas vão agir também no sistema reprodutivo, tá? E a gente faz esses preparos com essas geleias que também são super nutritivas. Aí tem a forma correta de você tomar, né? Uma colherzinha, né? Tem uma quantidade, tem que você tem que fazer associação com o leite em uma quantidade X para que esse leite sirva de condutor dessa geleia para onde tem que ir, então para o órgão reprodutivo, para o sistema nervoso central.
né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um excesso de vata que está causando esse problema, a gente está falando de problema no sistema nervoso central, a gente está falando de problemas principalmente psicológicos, porque o vata ele tem muita ação na nossa mente, tá? E aí, claro, a gente tá falando também dos doshas da mente, rajas, tamas, que eu já citei aqui algumas vezes, que vão estar em desequilíbrio também e vão causar esse desequilíbrio de vata e vão causar ali todos esses bloqueios. Então, por isso que a gente traz, né, algumas plantas, algumas ervas, pra gente fazer essa nutrição e ao mesmo tempo apaziguar os doshas que estão em excesso. E aí, então, concomitante com essa alimentação, a gente também vai fazer algumas terapias corporais. E aí entra, por exemplo, aplicação de óleo. A gente vai trabalhar muito com óleo de gergelim. Por quê? Mesmo se a gente está falando de kapha, tá? Primeiro que óbvio que a gente já tratou o kapha em excesso, né? Fazendo esses desbloqueios, fazendo a melhora do acne. Mas o óleo de gergelim, ele também ajuda a reduzir o excesso de kapha. Por quê? Por conta da potência quente dele. Tá? Então tem outros óleos também que são ótimos, como por exemplo, um óleo muito bom vai ser o de rícino, porque ele é muito quente, então ele vai reduzir kapha por conta dessa potência quente, mas o óleo de gergelim ele já serve, e para a vata ele é o melhor remédio, então a gente vai usar muito esse óleo de gergelim. Em alguns casos a gente vai medicar esse óleo, a gente vai colocar algumas ervas nesse óleo, a gente pode fazer uma receita que é a mistura do óleo com o leite, né? Tem uma série de opções dentro do Ayurveda. Vocês estão vendo um rabo aqui, é o mirtilo que tá passeando. Então a gente vai usar esse óleo tanto cru, puro, né, como medicado em alguns casos. Mas só ele cru, ele puro, ele já vai ser muito benéfico. E aí, como é que a gente vai usar esse óleo? A gente pode usar, por exemplo, né, uma das formas que é indicado é da gente trazer um calor local. É muito importante da gente trazer calor local. Então, primeiro a gente pode fazer de forma externa, que é aplicando esse óleo de gergelim cru, prensado a frio, que eu já expliquei aqui, né, que é bom, é importante você comprar ele cru, prensado a frio, não pode ser o torrado, que a gente compra pra cozinha, né? E aí esse óleo, você esquenta ele em banho-maria, e aí você faz uma massagem na região aqui do baixo ventre, na região onde fica, né, o útero e tal. Você vai passar ele, vai fazer uma bela massagem, vai colocar uma bolsa de água quente para deixar esse óleo quentinho por um tempo, por 15, 20 minutos, enfim, quanto tempo for a terapia indicada. Ele vai começar a trazer esse calor para a região para ajudar também a terminar de desbloquear esses canais. Outra forma que a gente pode fazer, principalmente se tem kapha envolvido, vai ser o uso dos pós quentes também. A gente pode fazer uma mistura, né, da terapia com pós e da terapia com óleo. Então a gente pode fazer a aplicação dos pós quentes, então a gente entra ali com especiarias quentes, então vai entrar com gengibre, pimenta, cominho, canela, né, fazer ali uma mistura disso. E a gente pode fazer tanto a aplicação do pó com as próprias mãos, como com pindas, que são umas trouxinhas que a gente faz, que a gente amarra com algodão cru, então a gente coloca esses pós dentro, e aí a gente esquenta ela, né, na frigideira com um pouco de óleo, e a gente passa nessa região. Então tem uma série de coisas, eu tô citando aqui tudo que tá vindo na minha cabeça, mas a gente pode fazer isso, por quê? Porque isso vai ajudar a esquentar a região e a estimular esse desbloqueio de canais e a estimular essa eliminação de tudo que tiver parado, porque vai ter endométrio parado ali, vai ter, né, sangue que ficou parado ali, que não conseguiu sair. Então trazer esse trabalho de trazer esse calor para essa região vai ajudar a eliminar. Outra coisa que a gente pode fazer é a aplicação interna. Então, é muito comum a gente usar nesses casos a nutrição interna. E é muito mais também não só para eliminar, para trazer excesso de pita para o local, para trazer essa fluidez e eliminar o que está parado, mas também para renutrir localmente esse tecido reprodutivo, para que a gente consiga eliminar qualquer excesso de vata que tenha, conseguir preencher, nutrir e esse endométrio comece a ser formado. E aí então a gente faz a aplicação interna de óleo de gergelim, que pode ser feito com os dedos, pode ser feito, né, com uma seringuinha, uma quantidade mínima, que vai ser ali a quantidade indicada pelo terapeuta, de acordo com a necessidade. A gente pode fazer aplicação por meio de um OB, que a gente vai imergir ali no óleo e vai introduzir na vagina. Tem uma série de possibilidades, mas essa nutrição interna por meio vaginal, né, que seria um enema vaginal, é muito importante também, é muito utilizado. A gente também pode usar enema retal, porque se for excesso de vata, o enema retal ele é muito bom para tirar o excesso de vata também, porque o vata, ele tá, o principal local dele é
no nosso intestino grosso, ali nessa região, né, dos nossos orifícios. Então, fazer essa introdução no reto também vai ser interessante. E também quantidades, forma de fazer, é sempre o terapeuta que indica, com muito cuidado, com muita cautela, para que seja feito da melhor forma possível. Outra forma muito importante, é uma forma que inclusive, não sei se eu já comentei isso aqui, talvez eu tenha falado em algum episódio, mas eu não lembro. Eu tenho uma amiga que se formou comigo também, terapeuta Ayurveda, que tem a questão de amenorreia já de muitos e muitos e muitos anos, muito antes dela conhecer o Ayurveda, ela já sofre com isso há bastante tempo. E a gente foi fazer, né, essa última vez que a gente se encontrou foi no ano passado, para fazer as aulas práticas, a gente fez as aplicações de Shirodhara e Shiropichu, que é o quê? Shiro é cabeça, tá? E aí, o que é essa terapia, né? O Shirodhara é uma que você fica deitada e você passa um óleo, você pode passar água, leite, enfim, depende da terapia, mas nesse caso é óleo, tá? A gente usa o óleo de gergelim, como eu falei. Então, você faz a aplicação de óleo, é um negocinho que fica passando por cima, assim, e você fica lá por 30 minutos, 40 minutos, de olhinhos fechados, deitada, confortável, e aquele óleo fica passando num fio bem curtinho, assim, bem fininho, né, na sua cabeça, né, e vai escorrendo e vai fazendo toda uma hidratação nessa região, toda uma oleação nessa região da cabeça, que também é um lugar de muita presença de Vata. De novo, né, falei que o Vata está no sistema nervoso central, então essa região é uma região, né, que a gente tem ali bastante Vata, e a gente precisa apaziguar ele, apaziguar o Vata e apaziguar os doshas na mente também, então a gente faz isso com esse óleo. É uma terapia incrível. E o Shiropichu é um que você coloca, né, um cone na cabeça e você coloca bastante óleo e deixa esse óleo retido, ou você coloca um pano na cabeça com um furo e você coloca esse óleo, né, ali, mas a ideia é sempre a mesma, é manter o óleo quente na cabeça por bastante tempo. E aí, nesse caso, a gente tem formas de fazer isso em casa também. A gente usa ligasa, o algodão embebedado em óleo, que a gente coloca aqui na região da moleira da cabeça, e coloca a bolsinha de água quente para manter esse óleo quente por algum tempo, por alguns minutos, né? E foi muito legal que ela se colocou, né, para fazer essas terapias, para receber essas terapias. E no dia que ela fez, acho que foi inclusive o Shiropichu, foi que ela fez o cone na cabeça, que ela colocou bastante óleo na cabeça. Ela começou a sentir cólica durante a terapia e depois, né, naquele dia, começou a sangrar, né? Ela tem, como eu falei, essa questão de muitos anos, muito séria. Então, claro que ela não menstruou perfeitamente depois disso, porque ela precisa passar por todo o processo. Mas e só isso já estimulou sair um pouco do que estava parado, já ajudou a diluir um pouco esse sangue que estava ali parado, a trazer um pouquinho mais de pita para esse corpo, né? Um pouquinho mais de calor para esse corpo. Então, ali a gente viu a potência dessa terapia, né? E ela ficou uns 2-3 dias ali com uma colicazinha, soltando um pouco, né? Veio ali um tipo de menstruação por conta dessa terapia. Então, é muito interessante a gente perceber isso. Já fazia muito tempo que ela não menstruava e assim, nada tinha resolvido. E aí, com essa terapia, ajudou. Então, é outra terapia que a gente usa muito. E aí, vem também a terapia que a gente pode pensar da fitoterapia. A gente pode usar tanto chás ingeridos, enfim, mas aí vai muito de cada pessoa, de cada necessidade. Mas uma coisa muito, muito, muito potente são os escaldapés, que vão trazer relaxamento para esse corpo, que vão esquentar esses pés. Os pés estão muito ligados também ao sistema reprodutivo, porque o Ayurveda explica. Pés, né, toda a parte cintura para baixo, a gente tem predominância de Vata dosha. Porque Vata é movimento, né? Então o Vata ele tá ali nas nossas pernas, ele tá nos nossos pés, no nosso sustento, na planta, no que faz a gente se movimentar, a gente andar, a gente caminhar. Então, fazer a terapia nos pés também ajuda muito, 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 e trazer o calor para esses pés. E ao mesmo tempo que a gente traz calor para esses pés através do escaldapés, a gente também traz relaxamento, porque é um momento em que você fica lá recebendo aquela aguinha quente, né? Traz aquela sensação de calor, de quentinho, de acolhimento, e isso também ajuda no psicológico, que de novo, né? Se a causa principal for um distúrbio psicológico, esse escaldapés ele vai agir muito dessa forma sistêmica, também não só no corpo, mas psicologicamente, né? Ele tem todo um trabalho completo no corpo. Nesse caso, a gente usa ervas, plantas que são quentes, que vão trazer mais calor ainda para o corpo, não só o calor da água quente usada,
mas também um calor da potência das ervas. Então a gente vai usar ali canela principalmente, porque canela é bem quente, anis estrelado, muito bom, muito potente, pimenta do reino, gengibre, então tudo que vai trazer calor, o próprio cominho, tudo que vai trazer calor para esse corpo, a gente pode colocar nessa água do escalda-pés para fazer esse trabalho sistêmico todo aí de relaxamento e de apaziguamento de vata dosha. E uma coisa muito legal também é pensar que se a gente tem frieza na região, se a gente tem excesso de kapha e excesso de vata na região, a gente tem frieza nessa região, então a gente precisa trazer calor para esse corpo de forma interna. E aí um chá, eu vou trazer um único chá hoje, que é para você que tiver amenorreia e para você que tiver, por exemplo, também, eu vou fazer um episódio só sobre isso, mas já adiantando, para quem tem coágulos na menstruação. Quem tem coágulo na menstruação tem kapha envolvido nesse sistema reprodutivo, porque tá gerando essa frieza nessa região que tá fazendo com que esse sangue, pelo frio, ele coagule, tá? Então, por isso que esse chá é muito legal. Chá de anis estrelado, ponto. Você só vai colocar anis estrelado. Uma colher de... Como você vai tomar uma vez só por dia, que eu vou te indicar pra você tomar à noite, você pode fazer uma colher de sopa rasa. O ideal é uma colher de chá, mas você pode fazer ali por 20 dias uma colher de sopa rasa, rasinha, tá? Não é pra fazer grande. Então você pega o anis, você dá uma quebradinha nele e mede mais ou menos ali uma colher de sopa rasinha. E você faz ali 250 ml de água, tá? Ferve ele, o anis ele precisa ser fervido para extrair o princípio ativo. Você ferve ele por uns 5 minutos, tampa, deixa descansar até ficar morninho para você poder tomar, para você não queimar a boca. E aí você toma todos os dias por 20 dias à noite, perto do horário de dormir, ali 1 hora mais ou menos antes de dormir, para dar tempo de você eliminar, né, se der vontade aí de fazer xixi, tá? Faz isso aí por uns 20 dias e vê o que acontece. Não é legal tomar nenhum chá de uso contínuo por mais de 20 dias, tá? Então, faça ali no máximo 20 dias e observa como você fica se não melhora a coagulação do sangue, tá? E aí, dentro da terapia para amenorreia, claro que você precisa de todo esse processo, precisa desse trabalho bem profundo para você conseguir resolver essa amenorreia. Mas a alimentação leve, limpa, para ajudar a desbloquear o canal já vai ser perfeito, já vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Você já vai estar começando o seu processo sozinha. Se você parar de comer qualquer tipo de porcaria ultraprocessado, excesso de alimentos, comer só com fome, né, respeitando fome e saciedade, comendo só alimento de fácil digestão e o mínimo possível ali só para você realmente se sustentar, mas sem exagero. Isso já vai ajudar a desbloquear o canal, tá? Claro que tudo isso que eu falei é muito a título informativo, é muito para você entender como o Ayurveda trabalha e como ele pode ser extremamente potente, mas para você saber qual que é, né, no seu caso, quais são as terapias que você vai precisar fazer, se no seu caso tem kapha, não tem kapha, tem ama, não tem ama, se precisa ir direto para nutrição ou se precisa fazer esse processo de detox de Langana primeiro, para você saber, né, depois que você fizer um processo de limpeza no organismo, se já tá completamente limpo, se você já pode começar com as terapias de óleo, porque é muito importante que o corpo esteja limpo para você conseguir fazer essas terapias sem se sentir mal, para você saber o tempo dessas terapias, tempo de aplicação, quantidade, se tem que ser o óleo puro, se tem que ser medicado, enfim, tudo isso você vai ter acesso se você entrar na minha consultoria, para que a gente possa fazer um acompanhamento, eu possa fazer todo o mapeamento, determinar suas causas, entender todo o seu processo, e aí a gente vai poder fazer juntas, né, esse percurso e fazer toda uma estratégia personalizada, individualizada para o seu caso, para o seu corpo, para o seu biotipo elementar, né, para a sua constituição, respeitando a sua individualidade e particularidade. E isso você tem acesso, então, dentro da minha consultoria, que chama Consultoria Terapêutica Equilibra, tá? E se você quiser saber mais sobre ela, eu te convido a ir lá no meu Instagram, @YaraEsturari, tá? É o meu nome. Só você digitar em qualquer lugar, em qualquer post, nos stories ou no próprio direct, vai lá no meu direct e escreve a palavra equilibra. Equilibra. E aí você vai receber uma automação que eu coloquei, que vai te explicar tudo que você precisa saber sobre a consultoria terapêutica, como que funciona, se é pra você, se não é pra você, se é seu momento, se não é seu momento. E aí você consegue ali avaliar se você quer dar esse passo, e eu acho muito importante você dar, porque lembra que a amenorreia, ela é um sintoma e ela tá te avisando que algo pior pode acontecer se você não tratar a tempo. Então, vem pra Consultoria Equilibra que a gente cuida disso e a gente vai trazer saúde, bem-estar e qualidade de vida pra você. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, lembra de curtir esse vídeo, de enviar para mulheres que você saiba que pode se beneficiar desse conteúdo, que você saiba que tem esse problema. Se você tiver qualquer dúvida, pode me escrever aqui nos comentários, que eu vou adorar te responder. E não esquece de ir lá no Instagram me seguir e escrever a palavra Equilibra para saber mais.
E se você estiver aqui pelo Spotify, lembra de, favoritar, de colocar aí nos seus favoritos esse podcast, o WildCast, para que o Spotify também entenda que é um conteúdo legal e disponibilize para mais pessoas. Te espero no próximo episódio, espero que você tenha gostado. Até lá!